Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. É a terceira vez que ele vem ao programa. Já esteve aqui em janeiro de 2009, em junho de 2010, quando era ministro do Planejamento do governo Lula, e esteve com a gente em fevereiro de 2011, já no posto de chefe das comunicações no Brasil. Boa noite, ministro. Boa noite, querido. Obrigado por convite. Quarta vez aqui no É Notícia. Queria começar falando da sua área, ministro. Obrigado. Ministro, essa semana a presidente Dilma Rousseff fez a chamada desoneração, que é uma redução de impostos para a venda de smartphones. O senhor disse que tem uma expectativa aí de uma redução de até 30% no preço. Ministro, qual que é o valor da renúncia fiscal, ou seja, do dinheiro que o governo vai deixar de arrecadar, e por que o governo tomou essa decisão e que impacto que ele acha que vai ter no mercado? Kennedy, nós temos hoje no Brasil um pouco mais de 260 milhões de linhas de telefone móvel, celulares ativos. Ou seja, 200 milhões de habitantes, 260 milhões de linhas. Está dando 1,3 aparelhos, dispositivos, porque pode ser tablet, pode ser celular, por habitante do Brasil. E desses, hoje, aproximadamente 65 milhões são telefones conectáveis à internet. Pode ser smartphone, pode ser um modelo um pouco mais simples, mas que também entre na internet. A nossa previsão, aliás, não é do governo, a previsão da Associação Mundial de Empresas de Tecnologias Móveis para Comunicação, estima que nós podemos chegar em 2014 com 130 milhões de aparelhos conectados. Dobrar. Nós achamos que isso é importante, porque primeiro é um objeto de desejo, que o jovem, que o profissional liberal, as pessoas de maneira geral querem ter. E cada vez mais a pessoa prefere o smartphone ou o tablet, se for o caso, porque você anda com ele, aquilo você está no... Você não tem um acesso à internet só da sua casa ou do trabalho. Isso, você está no ônibus, você está num lugar esperando, no consultório, ou está no trânsito de passageiro, evidentemente, se você estiver dirigindo, não deve fazer isso, e vai consultando, recebe e-mail, recebe notícia. Então, isso é muito importante para o acesso das pessoas às informações. E o que nós fizemos foi tirar os impostos na venda, PIS e COFINS, isso dá uma diferença de 9,5% em relação ao que era. Mas é restrito a celulares produzidos no Brasil, que já não pagam IPI. Se for importado, paga IPI. Então, isso acumulado dá uma diferença de até 30%. Vai estimular a produção desse aparelho aqui? Vai estimular. Já tem várias fábricas instaladas e outras que estão se instalando e vão produzir. E tem uma coisa também, que é assim, o limite máximo para desoneração é R$ 1.500. Você sabe que hoje um telefone top de linha aí custa mais que isso, custa 1.900, custa 2.000. Então, a tendência é as fábricas e as empresas que vendem, o comércio, fazerem alguns ajustes para tentar chegar... Trazer para o 1.500. Para o 1.500. Isso aconteceu quando nós fizemos a desoneração dos computadores. Todo mundo trabalhou para chegar no limite e não pagar o imposto. Quer dizer, na verdade, o imposto, no fim das contas, é pago pelo consumidor. Quem compra o aparelho paga. Mas a diferença de preço estimula as vendas. Agora, ministro, se fala que a renúncia é de 500 milhões 500 milhões por ano. É uma estimativa. Por que vale a pena abrir mão disso? Pesou, a gente tem visto que a presidente Dilma Rousseff tem uma política de redução de impostos para setores. Pesou mais, assim, estimular o mercado nesse momento? A gente já viu aí em jornais, casas de varejo, falando, aqui já tem o desconto do celular. Ou pesou uma visão mais de longo prazo, isso que o senhor falou, vou estimular o cidadão que tem internet só em casa e no trabalho, a estar conectado o dia inteiro, isso pode ter um ganho de produtividade para ele? É uma mistura dessas coisas todas? Não, o objetivo, o macro-objetivo, é fazer o estímulo à adoção de tecnologias, que as pessoas possam acessar essas tecnologias, e principalmente no caso da tecnologia móvel, porque, de fato, há uma preferência por elas. Agora, se nós fôssemos olhar apenas o lado da redução de receita, né, em torno de... É estimado porque pode vender mais celulares, então pode ser uma redução de receita maior, ou pode vender menos, é um pouco menos. Só para você ter Agora, se você dimensão... vai vender mais, você também não teria uma receita se você não vendesse. Se você vende alguma receita de não, e outra, tem uma coisa importante que é o seguinte, o Brasil tem aproximadamente 70 milhões de celulares vendidos por ano, mais ou menos o que foi vendido no ano passado. Como as pessoas estão preferindo smartphone,
e nós estávamos, né, agora está mudando, nos especializando em produzir os modelos mais simples, mais básicos, cada vez mais aumenta a nossa conta de importados. Né? Nós tivemos um déficit enorme na balança comercial desses produtos, porque estava vindo só smartphone importado. No ano passado, foram vendidos, do total de 70 milhões de celulares, 27% eram smartphones. Isso acho que pode um chegar pouco mais de um quarto. 27 smartphones. E quantos desses? As empresas acham que este ano vai para mais de 35% e no ano que vem vai ser 50% de toda a base vendida. Eu acho que vai ser mais, porque a tendência é baratear mais como vai fabricar aqui. E todo mundo quer ter, um telefone melhor, né? As empresas ganham na escala, então eu estou achando que vai ser mais de 50% das vendas, ou seja, vai passar de 35 milhões de smartphone vendido no Brasil no ano que vem. Uma pergunta bem de leigo, assim, o Brasil está com 200 milhões de habitantes, mais ou menos metade deles tem acesso à internet, ou em casa ou no trabalho, ou pela internet móvel. O senhor tem dados na comparação com outros países? O Brasil está muito atrás, está médio? O que o senhor pretende fazer para ampliar isso? Para metade da população aí está fora da internet? A nossa situação é de relativo atraso. Nós melhoramos muito nos últimos 3 anos, 2009 começou, 2010, 2011, 2012 teve avanço considerável, mas nós ainda estamos relativamente atrasados. Você veja o seguinte, nós temos hoje, metade da população usa internet e mais de 40% dos domicílios tem conexão com a banda larga. Mas o que cresceu mais nos últimos 3 anos foi o móvel, a conexão móvel. Só para você ter uma ideia, nós fechamos 2010 com 21 milhões de telefones conectáveis à internet, hoje nós estamos com mais de 65, quer dizer, um pouco mais de 2 anos. E nós pretendemos, Kennedy, fazer um grande plano de investimento para estimular também o crescimento da internet residencial ou comercial, porque ela também serve de base para várias outras tecnologias que são objetos. Esse plano é o Plano Nacional da Banda Larga 2.0? 2.0. Nós estamos fazendo todas as simulações, todas as contas, já fizemos vários desenhos diferentes e estamos discutindo dentro do governo, com a Casa Civil, Fazenda e Planejamento. Tem uma estimativa de custo desse plano? Quando que vai ser implementado? Se nós pudéssemos colocar fibra em todas as residências no Brasil, nós teríamos uma conta que poderia chegar a 180 bilhões de reais. Primeiro, dinheiro, né? Primeiro, isso é inviável, porque você tem regiões, né, no interior dos grandes estados, você tem pequenas comunidades mais isoladas, você tem o interior da Amazônia todo, que é muito difícil chegar com fibra lá, principalmente chegar na casa do usuário. Então, nós estamos montando um plano que seja um mix de tecnologia, então vai ter fibra para todas as cidades onde é viável, isso aproximadamente 5.300 municípios, quer dizer, nós ficaríamos com 200 municípios que nós teríamos que atender com rádio ou com satélite. Alguns, inclusive, terá que ser só satélite. E fazer fibras redes de vizinhança, o chamado backhaul, quer dizer, colocar nas ruas das cidades para atender um percentual de 90% das residências, pelo menos. Isso, evidentemente, nós estamos pensando num horizonte de 10 anos. Recebemos a recomendação da Casa Civil de fazer em steps. Fazer assim, vocês façam um plano de 10 anos, mas eu quero ter um resultado aqui em 3 anos. Quero ter outro resultado em 5 e depois pode ser o resultado em 10 anos. Então, nós estimamos, queridos, para fazer com esse mix de tecnologias, nós achamos que vamos precisar de 26, 27 bilhões para fazer redes de longa distância, conectar a cidade, chegar na cidade com a rede, e mais em torno de 100 bilhões para fazer redes dentro das cidades. Quer dizer, isso é evidente que as empresas que trabalham nessa área têm condição e têm obrigação de fazer uma parte desse investimento. Mas nós estamos avaliando o quanto que o governo pode colocar em termos de apoio. E deslanchar até o final do ano essa primeira fase, é isso? Isso, nós pretendemos começar ainda neste ano, esta primeira fase. Ô, ministro, eu queria tocar num ponto importante aí. Alguns setores do PT e da imprensa fizeram uma crítica ao senhor
porque o senhor está reduzindo impostos para as empresas de telecomunicação até 2016, 6 bilhões de reais. O senhor tem argumentado que isso é importante, inclusive, para estimular esse plano de investimentos para universalizar serviço de internet, melhorar a telefonia. Pergunto para o senhor, as teles merecem esse incentivo? Qual que é a razão de o senhor dar esse incentivo? Há muita queixa em relação ao serviço, o sinal é ruim, promete um plano de banda larga com uma velocidade entrega menos. Por que o senhor acha que é importante fazer, ministro? Eu acho que é importante falar isso. Tivemos uma polêmica, acho que maior do que eu gostaria, porque, na verdade, eu liguei para o Rui Falcão, conversei com ele foi muito gentil, muito polido. Que é o presidente do PT. Que é o presidente do PT. Mas eu acho que o PT errou nessa crítica, porque, veja bem, nós estamos fazendo um esforço para diminuir a carga tributária no Brasil. Nós estamos tirando tributos da folha de pagamento, tirando tributos dos investimentos e, em alguns casos, do consumo. Nós desoneramos geladeira, fogão, máquina de lavar, desoneramos carros, né? Quer dizer, eu poderia, se você quiser criticar, você pode criticar qualquer uma dessas desonerações. Na verdade, tem que fazer uma crítica política do governo Dilma, então, toda a política. Não, mas eu acho que Aí deram uma paulada específica. Mas não tem como fazer crítica. Todo mundo acha que a carga tributária no Brasil é grande, portanto, abrir mão de tributo. E na área de telecomunicações, o tributo é muito alto. Se você pegar... Nós desoneramos basicamente os investimentos e agora estamos desonerando o consumo de aparelhos com essa desoneração dos smartphones. Mas, com a visão, sim, nós precisamos ter muita rede de telecomunicação. Estou falando de 120 a 180 bilhões aí de investimento que nós temos que fazer. Então, tirar uma parcela do imposto barateia esse investimento. Mas não é só isso. É uma crítica ideológica do PT, então? Estão estimulando as teles. De onde que vem isso? Está certo que eu não estou assim, tão assíduo nas reuniões do PT, mas eu não me lembro de ter nenhuma corrente que tenha problema ideológico com as teles. Eu acho que foi um equívoco. Veja bem, se você pegar uma fatura de telefonia, o imposto varia entre... De R$100, o imposto vai ser em torno de R$38 até... 55, 56 reais desses impostos. Quer dizer, conforme o caso, a carga tributária, você pega o que você gastou de serviço e compara com o imposto federal ou estadual. O imposto vai de 45% até 75% de carga tributária sobre uma coisa. E é um equívoco, você, por exemplo, perguntou, será que as teles merecem isso? Mas você acha que as teles pagam esse imposto? Quem paga é você, quando você usa, a sua fatura vem lá discriminado. Você fez tantos SMS, tantas ligações, usou a internet. Isso acha que ela subtotal tanto, imposto tanto. E quem paga é você, não é? E ela vai repassar para o consumidor o desconto que o senhor vai dar? Não, se nós tirarmos o imposto, a conta vai vir com o serviço e o imposto. Menor um pouco. Eu não estou nem defendendo zerar, porque não tem cabimento. É muito dinheiro, os estados têm a maior parte dessa arrecadação, não concordariam. Mas eu acho que baixar um pouco significaria o seguinte, desonerar o consumidor, diminuir o preço desse tributo, o tamanho dessa conta de tributos para o consumidor e estimular o uso de uma tecnologia que todo mundo concorda que é importante. Né? Quer dizer, as pessoas querem qualidade, querem serviço melhor. Então é uma visão atrasada do PT. Não é do PT. Eu acho que isso aí foi, como eu lhe falei, algumas pessoas levaram lá, tinha uma discussão que era outra, que era a regulação da mídia, e no meio passou essa coisa aí. Eu duvido que isso tenha sido discutido em profundidade. Até porque eu conversei com o Rui Falcão, conversei com o André Vargas, que é da Executiva Nacional, conversei com várias pessoas. Isso não foi discutido suficientemente. Eu acho que foi um episódio que serviu para nós colocarmos essa questão, a carga tributária é alta. Não vamos mexer? Então nós vamos diminuir, por exemplo, para energia elétrica, que é um bem fundamental, a presidenta diminuiu encargos para baixar a tarifa, e não vamos diminuir para telecomunicações. Tudo bem, mas é uma opção. Nós vamos falar dessa ideia do PT da regulação da mídia, mas eu queria falar mais à frente, encerrar com o senhor aqui um pouquinho esse capítulo das teles. Uma pergunta também de leigo para o senhor. A gente está indo para o chamado 4G. Quando o 3G, às vezes, não funciona bem, tem muito problema. Não é algo que vai atrapalhar ainda mais o 3G, esse 4G? Eu sei que as frequências ali, elas são diferentes, mas, tecnicamente, lançar isso vai trazer uma piora geral para o sistema ou, pelo contrário, pode melhorar? Qual é o efeito que vai ter técnico, ministro? Kennedy, primeiro, as empresas que estão nesse ramo,
são empresas privadas, compraram o direito de explorar telefonia móvel no Brasil, pagaram por isso, inclusive, e elas têm obrigações. Inclusive, uma das obrigações que nós estamos cobrando e batendo duro é investir para ter qualidade no serviço. Então, por que está acontecendo o problema? No ano passado, nós tivemos até um embate mais duro, chegamos a proibir a venda de chips. Isso, puxão de orelha ali. Que é uma medida que nós não gostaríamos de ter tomado, porque nós achamos que o bom é quando está vendendo, que as pessoas estão comprando, estão fazendo aquilo que elas gostariam. Mas tomou porque eles estavam entregando um serviço, não estavam prometendo um serviço e não entregava a mercadoria. Dar uma ação, dar um chega para lá e falar, se vocês não se enquadrarem, nós vamos tomar providência mais dura. Então foi isso. Eles se enquadraram, ministro? Eu acho que melhorou. Eles aprenderam a lição? Melhorou em parte. Nós ainda temos muita reclamação. Os relatórios da Anatel, e está para sair um outro que é trimestral, mostram que houve ligeira melhora, mas tem que haver mais melhora. Nós vamos cobrar isso. Agora, nós não podemos também pensar o seguinte, desoneramos o smartphone, aí uma repórter me perguntou, mas com mais gente usando não vai piorar? Eu falei, parece aquela coisa que você chega no aeroporto, no saguão lá, e fala, olha, está cheio de gente aqui. Parece uma rodoviária, é isso? Parece uma rodoviária. Ainda bem que parece, né? O que aconteceu? Isso é sinal da democratização do consumo no Brasil. De fato, não está funcionando a contento. Mas vou te dar alguns números. Ele começou em 2008 e tem 65 milhões de usuários. Em 2011, cresceu 100%. E no ano passado, cresceu mais 60% em cima disso. Mesmo ruim as pessoas querem, né? Não, mas é o seguinte, as pessoas não querem ruim, as pessoas querem boa. Mas como houve uma imprevisão das empresas que teriam que ter investido, previsto... Elas não acharam que o mercado ia crescer tanto, ministro? É isso? Com certeza, não apostaram. Ninguém apostou, né? Veja essa crise no mundo aí, as empresas de telefonia na Europa estão perdendo clientes aqui, estão ganhando. Eu acho que tem uma coisa que as empresas falam, que não pode servir de desculpa, de justificativa, mas que eu concordo e apoio, que é nós precisamos ter infraestrutura. E, por exemplo, as cidades dificultam muito a instalação de infraestrutura. Eu já conversei com o governador Agnello Queiroz, que é o prefeito também, né, porque no Distrito Federal não tem prefeito, e ele já fez uma mudança facilitando a instalação de antenas. O prefeito Fortunati, lá em Porto Alegre... Só falou aí de antena, deixa eu colocar uma imagem, coloca a imagem dessa antena aí. Olha lá, ministro, a gente olha, parece uma palmeira. Aquilo é uma palmeira artificial, né? Isso estão disfarçando. Está fantasiado de palmeira. Isso é uma coisa... O impacto visual é muito ruim em cima do prédio, parece aquele paliteiro, né? Enfim. Todo mundo quer telefone celular com boa qualidade, mas se você vai pôr uma antena na vizinhança, o cara fala, aí não, peraí, aqui não quero antena. Muito feio. Tudo bem, mas eu acho que as pessoas têm razão de reclamar, porque o paisagismo, o plano diretor da cidade é uma coisa importante para os municípios. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós achamos que tem que ter leis que deem alguma flexibilidade conforme a região, onde pode colocar... Tem que ter cuidado com a poluição visual. Diminuir, claro, diminuir prazo, a burocracia. Às vezes tem lugar que a empresa pede para instalar uma antena, leva 2 anos para receber a resposta. Então, quer dizer, aí eu estou lá batendo na empresa, todo mundo batendo o consumidor, com razão, porque não está funcionando, mas você não deixa instalar a antena, quer dizer, as teles não podem compartilhar essas antenas? Não é cada uma quer ficar com a sua estrutura, não era melhor forçar um compartilhamento? Isso mudou muito quando nós falamos há 2 anos que tinha que compartilhar antena. Mudou? Eles estão compartilhando? Que era palavrão. Agora, as empresas não só estão compartilhando as antenas, as torres estão compartilhando a antena, como tem empresa indo na Anatel pedindo para compartilhar a radiofrequência, quer dizer, o espectro que elas compram para usar, para fazer a transmissão de sinal, já tem empresa querendo compartilhar. Por que eu acho que isso é bom? Porque a cidade precisa de mais infraestrutura, mas também nós não podemos transformar São Paulo, ou Brasília, ou Curitiba num paliteiro de antena. Até porque a pessoa olha e fica feio, fica um impacto visual. Tem radiação também. Tem a radiação, mas a radiação mudou muito, porque a Organização Mundial de Saúde fez um relatório mostrando que os riscos, no caso do celular, são muito menores do que se supunha 10 anos atrás. Mesmo com tanta antena assim? Olha, tem um site da Anatel, depois eu vou te dar o endereço, desculpe. De memória eu não lembro, a gente coloca depois. Claro, www.anatel.gov.br, mas dentro lá tem um lugar que mostra na sua casa quanto chega de radiação de celular pelas antenas. Então você pode entrar lá, digitar lá. O site da Anatel e ver a coisa da radiação. Você mora, claro, você mora em Brasília, mas se você morar assim em Perdizes ou
Você não sabe onde é Perdizes? Sei, ali perto, onde fica a PUC. Isso, então. Estudei lá você pode entrar lá e saber quanto chega de radiação de antena de celular na sua residência. E o site mostra o seguinte, quanto que é o mínimo, o máximo tolerado recomendado pela Organização Mundial de Saúde, quanto que chega. Então, isso melhorou bastante. Ministro, eu pedi licença, senhor, um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Paulo Bernardo, ministro das Comunicações.